Saudações, eu sou o professor Emerson Cassiano e em tempos de pandemia de coronavírus é importante a gente falar também aqui sobre esse tema. Vamos abordar aqui um pouco sobre o que são vírus, o que são esses seres que causam tantos prejuízos à raça humana e também às plantas, e entender um pouco como se prevenir e por fim falar sobre um vírus que ataca as rosas do deserto e muitas vezes sua planta pode estar contaminada por um e você acaba não tomando conhecimento disso. Mas antes de mais nada, eu queria pedir a você que gosta aqui do canal, dos conhecimentos que são compartilhados aqui, para curtir e compartilhar esse vídeo. E também, se você não é inscrito ainda, se inscreva no canal, convide aí quem gosta de rosas do deserto e de plantas em geral para se inscrever aqui no canal. Também nos siga aqui no Instagram, que está aqui embaixo. Nós também estamos lá compartilhando várias fotos e dicas para o cultivo, principalmente de rosas do deserto. Bom, o que são vírus? Muita gente ouve falar em vírus, desde a escola a gente estuda o que são vírus. Todo mundo aí em algum momento entra em contato com vírus, mas de fato o que são vírus? Vírus são pequenos seres que não são considerados seres vivos porque eles não possuem estrutura celular definida, eles são apenas um envoltório proteico, um envoltório de proteína contendo um ácido nucleico dentro. Esse ácido nucleico pode ser um DNA ou um RNA. Então, vírus são esses seres estruturalmente bem simples, mas que podem causar diversos prejuízos. Os vírus, para se reproduzir, eles precisam de uma célula hospedeira. Então, onde ele vai injetar o seu material genético, o seu ácido nucleico, que seja o DNA ou o RNA, e a célula vai passar a trabalhar para este vírus, produzindo novos indivíduos. Uma vez que essa célula se enche de vírus, ela vai morrer, vai se romper sua membrana plasmática, esses vírus vão ser liberados no meio extracelular, e esses novos vírus vão contaminar outras células e repetir o processo, e é assim que eles vão se disseminando dentro de um organismo infectado. Então existem diferentes tipos de vírus. Os vírus eles possuem uma especificidade, ou seja, cada vírus vai ter um tipo de organismo específico para contaminar. Então existem os vírus que contaminam animais e existem os vírus que contaminam as plantas. O que acontece quando surge um vírus novo como este, o coronavírus, contaminando os seres humanos? Muitas vezes, quando um vírus ele mantém um contato constante com outro organismo que não é aquele que ele está adaptado a contaminar, esse vírus ele pode sofrer uma mutação genética. E é através dessa mutação genética que ele pode passar a contaminar aquele organismo com o qual ele tem tido contato. Provavelmente foi isso que aconteceu com o coronavírus na China. Então, os chineses, mantendo um contato constante com um vírus que inicialmente contaminava apenas animais, eu já vi que suspeitam que sejam morcegos. Em algum momento esse vírus sofreu uma mutação genética e aí passou a contaminar humanos e aí está se espalhando aí pelo mundo, como você já deve ter visto aí na mídia. Dificilmente um vírus que contamina animais vai contaminar plantas, ou vice-versa. Você não vai ter um vírus que contamina plantas atacando células animais. Mas há casos específicos, casos raríssimos documentados, como um que foi documentado em 2016, descoberto por cientistas da Universidade de Marseille, onde vírus que contaminavam espécies de pimenteiras, em algum momento passaram a também a contaminar seres humanos quando as pessoas ingeriam pimenteiras contaminadas por esse vírus. Então aconteceu isso foi documentado em 2016, mas é algo muito raro de acontecer. Geralmente há uma especificidade genética, onde o vírus ele não consegue contaminar um outro organismo, senão aquele para o qual ele está adaptado a contaminar, a não ser que ele sofra algum tipo de mutação, e aí essa mutação permite com que ele se adapte e passe a contaminar um outro organismo, como foi o que aconteceu agora com o coronavírus, que passou a contaminar os seres humanos. O coronavírus ele causa basicamente um tipo de gripe, uma síndrome respiratória. Os sintomas que as pessoas manifestam são sintomas de gripe, em que na grande maioria dos casos são sintomas benignos, ou seja, eles não evoluem para algo mais grave, eles ficam ali naqueles sintomas de gripe, a pessoa se isola, se trata, se mantém com a alimentação adequada e acaba se recuperando. No entanto, há grupos que são de risco,
que são idosos, né, pessoas com mais de 70 ou 80 anos, e também pessoas que possuem já algum tipo de problema de saúde, principalmente problemas no sistema imunológico e também no sistema respiratório. Então, pessoas que possuem algum tipo já de patologia, de doença, quando são contaminados pelo coronavírus e manifestam os sintomas, podem desenvolver aí sim a forma mais grave da doença. Os grupos que não são de risco são pessoas mais jovens e crianças, né? Geralmente não manifestam sintomas ou não desenvolvem as formas mais graves da doença e acabam se recuperando normalmente. Isso quer dizer que essas pessoas não devem se preocupar? Não quer dizer isso, porque mesmo que você não faça parte de um grupo de risco, se você é contaminado com o coronavírus, mesmo que você não manifeste os sintomas, você vai ser uma pessoa ali que está apta a transmitir esse vírus para outras pessoas. E é assim que ele vai se espalhando. Então, todo mundo deve manter aí esses novos hábitos aí para se prevenir, tanto para se contaminar e também para prevenir que você transmita esse vírus para outras pessoas. Então é importante levar a sério. Muita gente que não faz parte desses grupos de risco não está levando a sério porque acham que não vão desenvolver a forma grave da doença e isso não vai ser um problema para ele. Mas você não deve ter esse pensamento individualista. Temos agora que pensar de forma coletiva, pois mesmo que você não faça parte do grupo de risco, você estando contaminado, você pode transmitir esse vírus para outras pessoas, inclusive para as pessoas que fazem parte do grupo de risco e podem vir inclusive a morrer por causa de um vírus que você passou ali para ela em algum momento. Então eu queria usar aqui o canal para passar essa mensagem aqui para vocês de que nós devemos nos prevenir, né, evitar aglomerações, evitar eventos onde tenham muitas pessoas, evitar contato físico, esportes de contato, evitar aperto de mão, abraço, beijo, né, isso é sério mesmo. Lavar constantemente as mãos, porque lavar as mãos é importante. O coronavírus ele possui uma cápsula proteica intercalada com lipídios. Então os lipídios, se você lavar a mão apenas com água, o lipídio ele é uma substância hidrofóbica, ele não vai ser diluído em água, então não vai afetar em nada o vírus. Agora, se você adiciona sabão, o sabão consegue diluir os lipídios e isso você vai estar destruindo a cápsula proteica e lipídica do vírus e aí vai acabar inativando ele. É o que acontece também com álcool em gel. Além de lavar as mãos, é importante também estar sempre passando álcool em gel nas mãos, porque o álcool em gel também torna o vírus inativo e aí isso pode prevenir a transmissão. Quando você passa a mão nas mucosas, nos olhos, no nariz e na boca, então se a sua mão tocou em algum lugar que alguém contaminado tocou, você pode levar vírus até o seu organismo. Mesmo assim, evite também passar a mão no rosto, né? O pessoal, quando for tossir ou espirrar, usar o braço, né? E sempre, se por acaso precisar em algum momento passar a mão no rosto, usar o outro lado, usar o braço, usar a face externa na mão, evitar tocar com os dedos nas mucosas aí para evitar a contaminação. E as rosas do deserto, o que tem a ver com isso? Então existem vírus que atacam a rosa do deserto. Na verdade, as plantas em geral possuem vírus, possuem doenças virais, né? Doenças que são causadas por vírus. Uma doença que tem acometido rosas do deserto é uma doença que já é conhecida há séculos aqui no Brasil, em diferentes culturas, que é causada pelo vírus do mosaico. Tá? Muita gente meio que se apavora com essa possibilidade de ter uma rosa do deserto contaminada com o vírus do mosaico, porque uma vez que você tem uma planta contaminada, esta planta ela pode contaminar todas as suas outras. Então muitas pessoas, quando suspeitam que uma planta está contaminada com o vírus do mosaico, muitas vezes destrói ela, queimam, tá? E acontece demais de pessoas queimarem plantas sem necessidade. Muitas vezes ela nem está contaminada com o vírus do mosaico e a pessoa vai lá e destrói a plantinha sem necessidade. Então o vírus do mosaico ataca diferentes culturas, não só a rosa do deserto. Na verdade é conhecido muito antes aí do pessoal começar aqui a popularizar o cultivo de rosa do deserto. O vírus do mosaico já existia, né? Atacando, conhecido como vírus do mosaico do tabaco. Também tem o vírus do mosaico do tomateiro, do mamão e diferentes culturas. Então existem diversos vírus que são conhecidos como os vírus dos mosaicos. Não é apenas
um específico. E como a rosa do deserto manifesta os sintomas quando ela está contaminada com o vírus do mosaico? Geralmente esses sintomas são manifestados nas folhas, tá? Quando você tem folhas mal formadas, meio enroladas, com o desenho fora do padrão, isso é um dos sintomas. Um outro sintoma é um aparecimento de manchas esbranquiçadas ou amareladas na superfície da folha, exatamente com um aspecto de mosaico, e daí o nome da doença e do vírus, tá? Então, um outro sintoma também são manchas avermelhadas na face abaxial da folha. O que seria a face abaxial? Seria a superfície de baixo da folha. Então, essa superfície aqui, que é a face abaxial, com manchas vermelhas. Essas manchas vermelhas também são sintomas de contaminação do vírus do mosaico. O que você deve fazer quando você tem uma planta com suspeita de contaminação com o vírus do mosaico? A primeira coisa que você deve fazer é isolar ela das demais. Porque quando uma planta está contaminada com o vírus, se você tocar nela e de repente, logo em seguida, tocar em uma outra planta sua, você pode estar levando o vírus de uma planta para outra e aí causando a disseminação dele nas suas plantas. Outro problema também são insetos e pragas em geral, né? Então, pulgões, cochonilhas, ácaros, que podem ir de uma planta a outra sendo transportado pelo vento ou por outros animais, por formigas. Então, eles podem aí estar levando o vírus da planta contaminada para outras plantas que não estão contaminadas. E mesmo se algumas de suas plantas possuir todos esses sintomas, a única maneira de você ter certeza de que a sua rosa do deserto está contaminada com o vírus do mosaico é fazendo o exame laboratorial. E aí é que entra o problema. Geralmente é um exame que você tem que pagar, nem sempre ele é tão barato, né? Você precisa ali despender um investimento para ter certeza se aquela planta está contaminada com o vírus do mosaico. É um exame específico, né? E o problema é que são diferentes vírus, são vários vírus, né? E aí você tem aí a possibilidade de você mandar fazer um exame no laboratório. O laboratório faz o exame para um vírus específico, dá negativo, mas existe uma gama de outros vírus aí que podem estar ali e você precisa fazer um exame específico para cada um deles. Esse já é um primeiro problema. Então, muita gente, a grande maioria das pessoas não vai fazer esse exame laboratorial e aí não vai ter 100% de certeza se aquela planta está realmente contaminada com o vírus do mosaico. Porque sintomas parecidos também podem surgir na rosa do deserto quando há outros tipos de problema, como pragas, como ácaros, como déficit nutricional, problemas de adubação. Então, diferentes problemas podem causar sintomas parecidos na rosa do deserto. Então, muitas vezes você acha que a planta está com o vírus do mosaico e ela não está. E muita gente vai lá, queima a rosa do deserto, achando que ela está contaminada, e vai ali matar uma planta que é inocente na história, não tem nenhum problema, sem solução. Mesmo se você tiver a oportunidade de fazer o exame laboratorial e tiver 100% de certeza que a sua planta tem o vírus do mosaico, a decisão de matar ela ou não vai ser muito pessoal. Não necessariamente todas as suas plantas serão contaminadas. Se você tiver a oportunidade de isolar, de colocar ela em um local mais afastado, você vai conseguir cuidar dela, conseguir adubar, continuar adubando, e ela vai conseguir produzir flores normalmente. O que vai acontecer é que ela nem sempre vai ter uma aparência saudável. Então ela pode ter folhas um pouco mais feinhas, com um aspecto, com os sintomas que eu já falei, pode ter um crescimento desacelerado, né? Um crescimento mais lento, pode produzir menos flores, mas é uma planta que, se você cuidar, ela vai continuar viva, o vírus não vai matar ela, ela pode morrer por outros problemas, mas especificamente o vírus do mosaico ele não vai causar a morte da sua planta. Então, a decisão de matar ou não uma planta que está com suspeita de vírus do mosaico é sua. Tá? Então, se você não tem a oportunidade de fazer o exame laboratorial para ter 100% de certeza, minha sugestão é que você dê uma chance para ela, isole bem das outras, siga cuidando dela para ver como é que ela reage, que muitas vezes o problema não é o vírus do mosaico, é um outro problema e ela vai se recuperar normalmente. E mesmo se for o vírus do mosaico, a solução radical de queimar e destruir uma planta
não necessariamente é a única opção que você tem. Então você vai ter que avaliar, depende muito aí do número de plantas que você tem, se você não tem um local para deixá-la isolada, enfim, é uma decisão pessoal de cada um, tá? Mas o que é importante frisar é que uma planta ela não vai morrer por causa do vírus do mosaico. Ela vai ficar um pouco debilitada, mas continuará vivendo normalmente se você continuar adubando e cuidando dela como cuida de uma rosa do deserto sua. Então, gente, essa aqui é a Alice, a minha rosa mais bela e singela aqui do meu jardim. Eu gostaria de encerrar esse vídeo aqui fazendo aqui esse chamado para vocês se cuidarem, evitarem aglomerações, tomar aquelas medidas preventivas que eu já falei, e assim vocês vão estar se protegendo e protegendo a sua família e os seus amigos. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Não deixe de curtir, de compartilhar. Se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito. E nos siga aqui no Instagram que está aqui embaixo. Até a próxima. Tchau, tchau. Dá tchau, Alice. Tchau.